Gente, surgiu uma dúvida aqui. Se o elétron é negativo e o núcleo dele é positivo, por que o elétron não cai no núcleo? Cara, pior que eu sei até em que modelo atômico você tá pensando. Se for o de Rutherford, que a gente chama também de sistema planetário, tem um núcleo positivo bem no centro do átomo e tem os elétrons negativos circundando ele. E o mais engraçado é que a força que rege entre o núcleo e o elétron, que é a força elétrica, né? Ele é como se fosse a força gravitacional entre os planetas e o Sol. É mesmo. E o legal desse modelo é que ele surgiu depois de vários modelos atômicos que imaginavam o átomo como tendo uma distribuição homogênea de cargos. Então você tem tipo o modelo de Thomson, né, que imaginava o átomo como uma espécie de pudim de passas, sendo que o modelo de Rutherford é, pensou no átomo como pela primeira vez, como sendo feito principalmente de espaço vazio. Então você tem aí um núcleo massivo positivo e elétrons negativos orbitando ele. Mas assim, né? Ele definitivamente não é a melhor maneira de descrever um átomo. Na real, ele tem um erro grotesco. Como assim? Pô, é que o elétron emite radiação, né? É isso mesmo. Bom, qualquer corpo em movimento circular, que é o caso do elétron orbitando o núcleo, ele tem uma aceleração, que é chamada de aceleração centrípeta. Sendo que a física clássica fala que qualquer corpo acelerado vai emitir ou perder radiação, que também pode ser chamada de energia, né? Então, conforme ele for perdendo energia, ele não vai conseguir se manter na órbita, porque ele precisa de energia cinética para continuar se movendo ali. Então, as órbitas vão ficar menores e vão ficar espiralando em direção ao núcleo até que ele vai se chocar. E o pior é que isso acontece em um tempo muito curto, em tipo menos de bilionésimo de segundo. Oxe, oxe, mas não tem como isso acontecer. Isso é um absurdo. Porque se acontecesse, o átomo ia explodir, ele ia colapsar. E basicamente todos os átomos do universo não iam existir. Nosso universo não ia existir se isso acontecesse. Pois é, mas é aí que entra a mecânica quântica, né? Agora vai entrar a mecânica quântica mesmo, né? Junto com a ideia da quantização da luz da energia. A ideia é que para você receber energia, você tem uma quantidade muito bem definida, tanto para receber quanto para emitir. Esses pacotinhos bem definidos a gente chama de quanta. Essa ideia foi um absurdo na época. Mas a questão é que não tinha outra maneira de resolver isso, não tinha outra maneira de explicar o que a gente estava vendo só com a física da época. E aproveitando essa ideia, o Niels Bohr, que foi o cara que criou o próximo modelo atômico depois de Rutherford, ele aproveitou a quantização para explicar a quantização do momento angular, que é também um valor bem definido, que a gente chama de H cortado, que é o H sobre 2π. Pera aí. O momento angular é uma grandeza que mede a quantidade de movimento de rotação de um corpo em algum referencial. Nesse caso, a quantidade de movimento do elétron em torno do núcleo, certo? Ah, isso aí. Então, qual a consequência dele existir em quantidades específicas? Olha, vem aqui comigo. Pensa que a órbita do elétron em torno do núcleo, ele é um círculo perfeito. E a gente sabe que o momento angular, ele é a massa vezes a velocidade, que a gente também conhece como momento linear, vezes o raio da órbita. Só que a gente colocou previamente que o momento angular, ele é quantizado. Então, como ele é números inteiros, e a massa do elétron, obviamente, é fixa, então a gente vai chegar na conclusão de que os raios também são quantizados. Caramba! Então quer dizer que o elétron ele não pode ocupar qualquer órbita do núcleo, só órbitas permitidas pela quantização. É isso mesmo. E é importante lembrar que a energia é quantizada também, né? Então, cada órbita vai ter sua própria energia fixa. E Bohr também postulou que as órbitas seriam estáveis, o que significa que o elétron não pode perder energia por causa da aceleração. Ele só vai emitir ou absorver energia se ele pular de uma órbita para outra. E obviamente isso vai contra toda a perspectiva clássica, né? Mas assim, como o grande físico Richard Feynman falava, não tem como entender completamente a mecânica quântica, mas ela funciona. E é por isso que a gente está aqui. Interessante. Mas o que isso tem a ver do fato do elétron não cair no núcleo? Ó, o elétron não vai estar emitindo energia enquanto a gente estiver nessas órbitas permitidas. Então, ele basicamente só vai ficar nessas órbitas estáveis. Ele só vai parar de ficar nessas órbitas quando um agente externo incidir sobre ele e ele absorver a energia e pular para outra órbita.
Geralmente, o que acontece é que quando o fóton, que é a partícula da luz, incide sobre o elétron, se ele tiver energia exata, o elétron vai saltar para uma órbita mais distante do núcleo. Aí, como um elétron excitado não é muito estável, depois de pouco tempo, ele vai voltar para sua órbita original. E aí ele vai perder a energia que ele absorveu no processo. Pior que é isso mesmo. E isso aí também explica por que átomos emitem luz em cores bem específicas, que é o que a gente chama de linhas espectrais, né? Então, cada cor vai ser especificamente para uma transição de órbita. E esse fenômeno, que é bem legal, é visível na emissão de luz de gases em prismas. Faz sentido, mas eu ainda não entendi por que a força entre o elétron e o próton simplesmente não traz o elétron pro núcleo. Então, é que a força eletrostática ela nunca foi negada, ela existe, ela continua puxando o elétron para o núcleo. A questão é que em cada órbita quantizada, o elétron vai ter uma velocidade, e essa velocidade vai gerar uma aceleração centrípeta que é perfeita para igualar com a força eletrostática, e isso vai continuar gerando uma órbita estável. Entendi. Então o modelo de Bohr é perfeitamente aceitável. Eu não diria isso. O modelo de Bohr ele foi um grande avanço de fato, mas a questão é que ele só explica os elementos da primeira coluna da tabela periódica, né? Então, E agora? Calma. Bohr escreveu esse modelo atômico em 1913, já faz mais de um século. Com o tempo e com o trabalho de diversos físicos ao longo do século XX, foi surgindo o modelo atômico atual. Nele, os elétrons não orbitam um núcleo como um sistema solar. Na real, o elétron é descrito como uma nuvem de probabilidade ao redor do núcleo. É isso mesmo, o elétron não tem uma posição. Ele apenas tem lugares mais prováveis de ser encontrado. Então, só para complementar o que foi dito agora, uma coisa muito engraçada que acontece é quando você tenta medir uma grandeza do elétron, como a energia ou a posição dele. Só para usar como exemplo a posição mesmo. Quando você vai medir a posição, o elétron tem toda uma nuvem de probabilidade onde ele pode estar. Aí você mede. A partir do momento que eu medi isso, toda essa nuvem de probabilidade ela colapsa e eu tenho uma posição ultra definida dele. E, na verdade, é sobre isso que fala o experimento mental do gato de Schrödinger. Catapimbas, meu! Mas ao mesmo tempo isso é muito estranho, é muito difícil assimilar essas coisas. A mecânica quântica ela é bem estranha mesmo. Ela não tá na nossa intuição. A gente tem como intuição a mecânica clássica, que é o nosso mundo, que é o que a gente vive, é o que a gente está acostumado. Agora, isso serve para os corpos macroscópicos. Agora, quando as começam a ficar bem pequenininhas mesmo, aí elas fogem da nossa intuição, porque ela é só mecânica quântica. Pois é. É tudo meio abstrato, mas mesmo assim o modelo quântico funciona com precisão impressionante. Não é à toa que ele é a base da física moderna, né? E é usado em diversas tecnologias que a gente usa no dia a dia, tipo computador, celular, chips, LED. A mecânica quântica tem uma abrangência absurda. Gente, esse papo foi top demais, velho. Eu consegui entender todas as minhas dúvidas, mas a minha nuvem de probabilidade aqui tá prestes a colapsar, hein? Pô, eu acho que o restaurante universitário lá vai abrir, hein? Bora jantar? Bora. Bora, galera, jantar, que o tempo aqui é relativo, velho. Realmente. Nosso bandeca é mó bom hoje, né? Estrogonofe. Pô, aí sim. Corta!